Diz assim o versículo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estava conversando com o presbítero José, não sei se é porque eu estava focado demais na mensagem, e à noite eu acabei até sonhando pregando nessa passagem. Mas tudo para Deus, à primeira vista, parece uma mensagem bem mais dura, centrada, mas para nós entendermos, o versículo ele trata-se de duas coisas distintas, e cada um com as suas consequências. Na nossa vida tomamos ações e atitudes que vai gerar consequências, sendo elas boas ou ruins. Verdade. E às vezes temos várias opções. A Bíblia é bem clara, até agora esse versículo fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E eu fico analisando aqui em Cristo Jesus, que nem em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala que nele nós somos a nova criatura, porque todo aquele que está nele, nova criatura é. A Bíblia fala que por meio de Jesus Cristo obtemos a vida eterna. A Bíblia ainda fala que em Cristo Jesus nós somos mais vencedores. Mais em Cristo Jesus. Por isso que é bom estarmos enraizados, alicerçados em Cristo Jesus, na sua palavra. Queridos, quando Paulo ele escreve essa carta aos irmãos lá da igreja que estava em Roma, vemos que mesmo depois do sacrifício de Cristo, dele entregar a sua cruz, dele passar todo aquele processo do sepulcro, da crucificação dele subir, ou seja, de chegar o tempo da graça, os irmãos lá de Roma estavam vivendo o tempo da lei. Aí ele vivia aquela discussão de ter que circuncidar alguém, os novos convertidos. Aí estava tendo sacrifícios de animais. É por isso que como a gente sempre fala aqui em Romanos 12, fala, não é mais animal, é você, sacrifício vivo. Paulo agora está advertindo porque as pessoas estavam vivendo no tempo da lei. As pessoas estavam vivendo da sombra daquilo que já se passou. Paulo não estava dizendo que a lei era um pecado, mas se não fosse a lei, ele não conhecia que ele era pecador, porque a lei, ela expôs, ela trazia à tona o pecado, porque como foi dito aqui, através do nosso evangelista Leandro, essa semana passada, se não me engano, foi semana ali, né, como domingo. A lei não podia salvar. Quem tropeçasse em uma, tropeçava em todas. De todas as ordenanças, 613, resumiu em 10. Cristo ainda chegou a resumir em 2: amar o Senhor teu Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. E ainda assim era difícil. Então ele vem colocando aqui, se você for ver no capítulo 6, como é que ele vai começar dizendo: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja abundante, porque no capítulo 5, versículo 20, lá fala assim que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele estava dizendo que isso não era motivo para permanecer pecando. Verdade, isso não era motivo para permanecer nas práticas pecaminosas. Entenda que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas há um fator: nós somos pecadores por natureza. Mas nas epístolas de João está falando que nós não podemos permanecer o quê? Na prática pecaminosa. Ele está falando que isso não é motivo. No livro de Gálatas, Paulo fala assim: olha, vocês são livres, mas não usem de liberdade para dar ocasião à carne. Eita. Ele começa a falar assim: por que superabundou a graça? Vamos continuar pecando. De ouvir pessoas, às vezes tem um filho do pastor, ele falou: olha que não, perdão foi feito para pedir mesmo. Pega hoje, erra hoje, pede perdão. Não é assim que a coisa funciona. Não é desse jeito, não. O pecado tem que ser acidentalmente. Temos que evitar. Mas para que nós possamos entender um pouco desse contexto, sabe que eu cheguei à conclusão que o pecado ele é mais perigoso do que a gente pensa? Ele é mais cruel do que a gente pensa? Eu vou lhe dar só um motivo. Por quê? Porque quando nós sentimos alguma dor, nós recorremos ao que? Olha, está doendo. Vou tomar um remédio com o médico. Quando nós sentimos uma coisa, uma dor que incomoda, nós vamos caçar um providência, mas o pecado ele não dói. Verdade. O pecado em si, às vezes, ele é até prazeroso, ele não gera aquela dor. E às vezes as consequências não vêm de imediato. O perigo é justamente isso. Dessa forma, Deus. Então eu vou falar: o pecado não dói. Devemos ter cuidado com esse tal de pecado. Mas onde originou-se o pecado? Quem deu origem ao pecado? Será que foi Deus? A Bíblia diz que Deus ele não foi o autor do pecado. Ele não foi o criador do pecado. Isaías, os anjos repetem um atributo 3 vezes: que ele é santo, é santo e é santo. A Bíblia diz que Deus ele é luz, não há nele trevas alguma. A origem do pecado não foi Deus.
Então será que a origem do pecado foi o homem? Porque Deus ordenou: não coma desse fruto. O homem foi e comeu, a mulher comeu, deu o homem, ambos pecaram, caíram ali. Mas a origem do pecado não foi o homem. Há pessoas que falam assim: mas se Deus sabia que eu não ia pecar, por que Deus não foi dar o livre-arbítrio ao homem? Por que Deus não criou pessoas como robô? Eu acredito que Deus estava dando a opção ao homem de obedecer. Porque quando a tentação vem, nós temos a opção de resistir, de fugir. Deus está dando a nós a opção de escolha quando vem situações. É dessa forma, Deus. Quando vem a tentação, é tanto que tem situações que a Bíblia fala assim: ó, sujeitai, pois, a Deus, resistir ao diabo. Eu falo, quando não tem como você fugir, você tem que resistir. Mas uma passagem que fala assim: ó, fugir da aparência do mal. Se tem como você fugir, fuja. Se não tem como fugir, resista. A origem do pecado não foi o homem, porque a Bíblia diz que quando Deus ele fez o homem, ele fez a separação da luz de dia, ele fez a separação da terra e das águas, ele criou as luminárias, os animais, criou o homem, e a Bíblia diz: mas viu Deus que tudo que ele fez era bom. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, vai dizer que Deus ele fez um homem reto. Deus fez um homem reto. É tanto que ele fala: façamos um homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando o homem foi feito, a origem do homem não foi o pecado, não foi o homem, mas o pecado já existia no mundo. Mas quem deu a origem ao pecado? No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, vai dizer: ó turcos, que andava em meio às pedras folheadas luminosas, um anjo querubim, mas ele depois que queria estar acima de Deus, acima do trono. A origem, a Bíblia fala, Jesus deixa bem claro onde foi a origem do pecado. Ele fala: o diabo, que é homicida desde o princípio, pai da mentira, pecaminoso desde o começo. O diabo, ele deu origem ao pecado. Mas quero falar para nós, antes do pecado ser executado, ele é brotado primeiro na mente. Antes dele ser executado, primeiro ele nasce no coração. E Tiago fala que há pecado que não é para a morte, mas pecado que é para a morte. Qual é o pecado para a morte? É aquele que a gente pratica, que a gente executa, que a gente coloca em prática. E agora ele está falando assim que o salário do pecado é a morte. Por causa disso, o primeiro Adão, ele caiu. Todos nós somos afetados. Ele fala: tem escolhas, decisões que nós fazemos, que às vezes vai afetar só eu, vai afetar só você, vai afetar apenas um grupo de pessoas. O pecado que Adão cometeu afetou toda a humanidade. Verdade. Tem coisas que vamos fazer, escolha, decisões que não vai afetar só a gente, vai afetar outras pessoas. Às vezes eu tive um exemplo bem simples. Nós que somos mães ou pai de família, às vezes permanecemos no trabalho não porque gostamos, mas porque pensamos no sustento dentro de casa. Às vezes damos vontade de arrumar as malas e se mandar para outra cidade, mas aí a gente pensamos nos nossos pequenos, nos nossos cônjuges, na nossa família, e aí a escolha já não é mais sua. Se você tomar certa decisão, vai afetar muitas outras pessoas. E agora aqui vamos falando aqui que, primeiro, o resultado do pecado. Ele interrompeu a íntima comunhão entre o homem e Deus. No jardim do Éden, a palavra fala que Deus ele vinha na viração do dia. Ele conversava com Adão. Mas depois do dia que Adão ele pecou, em Isaías 59 ele fala que a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Adão ele se escondeu. Como diz o meu amigo evangelista Kelvin, o pecado ele faz você ter medo daquela voz que um dia você amou. O pecado ele faz te afastar daquela presença que você estava habituado. O pecado ela te faz te afastar de uma vida de comunhão. Você já parou para pensar que quando nós erramos em algo, a consciência pesa, até para orar, para começar uma oração é difícil. Verdade. E às vezes quando a consciência está pesada, a gente quer fazer o contrário, a gente quer fugir de ir para a igreja, a gente quer fugir de orar, a gente quer fugir da intimidade. Isso foi o que aconteceu com Adão. Ele interrompeu aquele elo de intimidade, de diálogo, de convivência com Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, fez o homem perder a sua tranquilidade. Quando eu estou falando, eu estou generalizando homens e mulheres. Ansiedade, medo, tristeza, preocupação. O pecado afetou.
Hoje em dia a ansiedade, a depressão é um dos índices que mais tem afetado o ser humano. Mais interessante, o que nos traz alegria aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, fala que lá não haverá mais choro. Lá não haverá dor, tristeza, nem morte. Porque as primeiras coisas já passaram e Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia! E já fiquei bem pensativo nessas lágrimas, porque lá quando eu vi não está no plural, está toda a lágrima. Aí vai refletir no fruto, os frutos. Mas os frutos do Espírito está no plural, mas também veio lá. Não, são 9 dons, mas está no plural. Mas o fruto do Espírito você vai ver lá, é 9 coisas. Está no singular, mas na verdade é no plural. E então, o pecado sujeitou tudo isso. Terceiro, o pecado sujeitou o homem à morte. Mas aqui entendemos que há 3 tipos de morte: a morte física, separação do espírito, da alma e do corpo. A morte espiritual, separação do homem com Deus. Entendemos isso no livro de Lucas, quando ele fala assim: deixe os mortos sepultar os seus mortos, porque tem pessoas que estão respirando, estão conversando, estão enxergando e mais longe, estão louvando, estão pregando, mas estão mortos espiritualmente, porque está longe de Cristo. Isaías fala assim: esse povo lá do cativeiro me honra com seus lábios, me adora com a sua boca, mas o coração está distante de mim. É por isso que em Jeremias 29 fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia! E a terceira, que é a segunda morte, é a separação total de Deus. Mas nós estamos falando também de graça. A graça já vem oferecendo o oposto. A graça, quando vem com Cristo Jesus, eu falo assim que Adão caiu e deixou o pecado. Jesus subiu e deixou a graça. Aleluia. E a graça, ela vem oferecendo vida. Jesus fala: eu venho para que em mim tenhas vida e a tenha em abundância. Aleluia! Ele fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Aleluia, Deus! Eu quero falar que a vida eterna lá no céu começa aqui na terra. A vida eterna lá em cima começa aqui embaixo. Deus colocou no interior do homem e da mulher a sua eternidade. Aleluia! A nossa alma, ela não morre. Verdade. A nossa alma, ela é eterna. Aleluia. Deus está falando que quero oferecer vida para ela. Aleluia, Deus. Vida em abundância, vida eterna. A graça e a vida. Queridos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui a Bíblia fala de dom. Porque às vezes nós vimos lá na carta aos Coríntios, capítulo 12, para falar de novos dons. E às vezes nós buscando incessantemente, Deus me dá um dom de línguas. Às vezes eu peço uns 3. Senhor, me dá um dom de discernimento. Deus me dá um dom de revelação, de ciência da palavra, entendimento da palavra. E por aí se vai. Mas aqui está falando de um dom que não está escrito no meio dali que está na carta de Coríntios. Está falando aqui que é o dom da graça. A graça é um dom. A vida eterna é um dom. No livro de Efésios capítulo 2, versículo 8, vai aqui Paulo fala para a igreja: vós sois salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. No capítulo 4, versículo 8 de Efésios, a Bíblia diz que quando Jesus ele subiu, ele distribuiu dons aos homens. Ele fala: estou subindo, toma agora o dom da graça, toma o dom da salvação, toma o dom da vida eterna. E quando eu falo de graça, a graça ela abrange várias áreas, queridos. A graça, por favor, imerecível, ela atua na área da salvação, como nós falamos. Mas a graça ela atua na área do sustento também. A Bíblia diz que Paulo, há 14 anos, ele fala que ele convivia com espinho na sua carne. Ele fala que orou a Deus por 3 vezes. Porque o espinho já estava acomodando. Tem coisa que a gente vai levando, mas chega um ponto que não dá mais não. Senhor, tira de mim. E é quando Deus fala assim a palavra: Paulo, a minha graça te basta. Aleluia. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de modo que quando tu pensa que tu está fraco, e aí que tu está forte. Glória a Deus, aleluia. Ele está falando: não tira o espinho, mas tirou a graça. Porque quando tirar o espinho, tu vai se orgulhar.
É tanto que ele vai falar da visão lá que o homem foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas nefastas que o homem não era lícito falar. Ele vai dizer, Senhor, eu não vou mergulhar. Tanto que ele nem fala diretamente, ele sempre na terceira pessoa. Você falou, Paulo, talvez no dia que eu tiver esse minuto vai se orgulhar. Mas enquanto isso, a minha graça ela vai te sustentando, aleluia. A minha graça vai na tua vida. Nesse processo, a minha graça te acompanha. Entenda que Paulo, muitas das suas epístolas foram escritas quando ele estava dentro de masmorras, dentro de prisão, mas a graça até lá dentro estava acompanhando ele. Às vezes Paulo estava ali ferido de tantas chicoteadas, mas mesmo assim a graça estava com ele. Aleluia! Às vezes nós pensamos que a graça só está conosco se está tudo bem, Dessa forma. quando está tudo a mil maravilha. Mas nem isso, queridos, aleluia. Independente da situação, é a graça. Sabe o que eu fico meditando? Na casa do Evangelho de Orleano, eu levei uma palavra lá, né? O testemunho de Paulo. Ele vai citando de tantas coisas que ele passou. Interessante que ele ainda fala assim no final. E de todas, o Senhor me livrou. Aleluia. Ele passou em tudo, né? Ele faz de tudo. O Senhor me livrou, ou seja, me livrou de ficar lá naquela situação. Dessa forma, Me livrou de Jesus. perecer naquilo, aleluia. Porque a graça vai acompanhando. Dessa forma, Jesus. Essa é um dos fatores que a graça acompanha, aleluia. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, querido, tudo isso é só em Cristo Jesus. A graça é por meio de Cristo Jesus. A salvação é por meio de Cristo Jesus. A Bíblia fala que não há outro caminho pelo qual o homem possa ser salvo. É só por meio de Cristo Jesus. É dessa forma, O Cristo. dom que Deus distribuiu não foi por mérito nosso. Verdade. Não foi por dom da nossa sabedoria, do nosso braço, mas foi mérito de Deus, de Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Para nós entendermos, aleluia, que o salário, o pecado, ele é tão caro que ele te paga um salário. Repara, a consequência do pecado, o salário nós trabalhamos o mês todo, um recebe por mês, outro por quinzena, vai receber ali o seu dinheiro. Mas o dinheiro é consequência do serviço que você prestou. Aquele salário é consequência do trabalho que você trabalhou. Esse salário é a consequência dos atos praticados. Mas a graça, por mais que nós não merecemos, ela é gratuita. Aleluia, Deus. Não é paga. Mas para você entendermos, esse salário, Cristo pagou por nós. Aleluia. O salário do pecado, Cristo, ele pagou lá na cruz do Calvário. Verdade, Deus. Porque nós não poderíamos pagar. A Verdade. nossa dívida era grande. Eu me recordo que certa vez eu trouxe até um estudo aqui a respeito disso. Da dívida que era grande, o homem não poderia pagar. Era como aquela fatura de um cartão de crédito que você não pode pagar o valor completo, você vai pagando parcial. Mas no próximo mês só vai aumentando os juros em cima daquilo. Não poderíamos pagar. Mas Cristo pagou. Isaías fala, ele levou sobre nós, sobre ele a nossa iniquidade, Dessa forma, Deus. o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Aleluia. Deus. Aleluia. Não viva no medo, no peso da consciência, da consequência do pecado, mas viva, querido, com plena consciência que você tem liberdade em Cristo Jesus. O vício do pecado não tem domínio sobre você, porque nós podemos vencer isso aí. O domínio do medo, ele não é maior, aleluia, do que a graça que Cristo disponibilizou sobre a minha e sobre a tua vida. Eu estava falando, tu tem liberdade, tu tem o direito de escolher de fazer ou de não fazer. Verdade, Deus. Aleluia. Tudo tem consequências que não farei, seja elas boas ou seja elas ruins. O sábio Salomão, ele já dizia, é como eles falam aos jovens, se aproveita de tudo aí, desfrute. Tem a liberdade, mas saber de tudo sobre isso aí que tu fazer, a gente vai trazer isso sobre ti. Quer dizer, nós temos liberdade para fazer o que quisermos aqui embaixo. Verdade. Mas não é porque temos liberdade que vamos usar de liberdade para fazer tudo. Está dizendo que o peso da lei que as pessoas lá de Roma estavam querendo viver tinha sido tirado, mas as pessoas estavam correndo com um jugo de escravidão. A lei tinha passado, estava no tempo da graça, mas as pessoas queriam viver o jugo da lei.
A aplicação que eu trago para nós é que às vezes nós recebemos já a graça, o livramento, mas estamos querendo pegar um jugo que não é mais da vontade de Cristo. Às vezes estamos correndo para um jugo que nós fazíamos outrora quando não servimos a Cristo. Às vezes estamos querendo um jugo de escravidão de quando nós ainda não tínhamos levantado as nossas mãos. É, Deus. E para isso é em João capítulo 11, versículo 28, eles falam o quê? Vinde a mim, pois que estáis cansado e sobrecarregado. É aprender de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e é suave. Deus já nos tirou do jugo da escravidão, do pecado. Já nos libertou do jugo da lei, do peso do pecado. Hoje nós vivemos pela graça, mas não é porque pela graça que vamos abusar da graça de qualquer forma. É dessa forma, Deus. O salário Cristo já pagou. Hoje você é livre em Cristo Jesus. Aleluia. Quer falar que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Amém, Deus. Deus derrama graça sobre a tua vida. Quando Deus Ele derramou dons. E quando fala dons, eu creio que é em todas as formas de cura, de avivamento, dos dons espirituais, Aleluia. do Espírito, os dons do Espírito, aleluia. Porque hoje nós vivemos pela graça, pregamos pela graça, louvamos pela graça, vimos um culto como esse pela graça. Porque às vezes de nós mesmos não conseguimos fazer muitas coisas, mas é Deus falando na minha graça. Tá? Aleluia, Deus. Deve deixar de mim de você, talvez tu nem venha hoje pro culto. Mas por que tu veio que está falando é minha graça? É, Deus, se não fosse a graça, meu Pai. Pensou em desistir dessa caminhada e não desistiu. Ele está falando, tu está com a minha graça. Muitas vezes vemos para a igreja arrastado, mas vemos pela graça. Muitas vezes oramos a pulso, mas ora pela graça. Às vezes levanta na madrugada, fala coisa com coisa, mas levanta mesmo o esforço pela graça. Você aguenta muita coisa calada pela graça. Dá vontade de retrucar de cima não vai pela graça que te alcançou. Aleluia, Deus! Através de Cristo Jesus. E para nós finalizarmos, você vem debaixo da graça para voltar para casa debaixo da graça. Aleluia! Glória a Deus! Você veio pela graça. E que essa graça repose em nossos lares, na nossa família. Que essa graça nos dê força para vencer vícios. Que essa graça nos dê força para vencer pensamentos que vêm na nossa cabeça que não agradam o Senhor. Que essa graça nos dê força para a cada dia permanecer nessa caminhada. Que essa graça esteja nas nossas vidas para nos curar de enfermidades espirituais, carnais, seja na alma, ou seja no corpo. Aleluia. Mas que tudo é pela graça dele. Então, Aleluia, Deus! Glória, glória, glória.